Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Infelizmente, é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas é um mal necessário. Hoje eu tenho comigo a Gisele Veríssimo, ela é vítima de violência doméstica, e o Dr. Paulo Ludiero, advogado criminalista, especialista, professor, doutorado em Direito Penal e Criminologia, parceiro e advogado do projeto GK Scam Online. Tá? Esse projeto também é meu e também traz contra a mulher. Boa noite, doutor. Boa noite, Gisele. Boa noite. Gisele, boa vamos noite, começar com você, Glaucia. meu amor. Boa noite, boa noite, tudo bem? Gisele. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Gisele, eu gostaria que você contasse um pouco para nós o que foi que aconteceu, as providências que você tomou, quando isso aconteceu e as dificuldades, se houve dificuldades no meio do caminho de você tentar resolver essa situação. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade. A agressão aconteceu em 2018, né? Eu vivi um relacionamento de 6 anos, onde era um relacionamento totalmente abusivo, né? Tanto verbal quanto mental, não havia ainda agressão, né? Nesse meio tempo, ele conheceu uma outra pessoa, nos separamos, nunca moramos junto, mas tínhamos a convivência próxima por conta do filho. E ele já tinha uma companheira nessa época. E numa ocasião, eu saí para ir ao supermercado com a minha mãe e deixei meu celular com meu filho jogando. E aí ele pegou todas as minhas mensagens com quem eu conversava, com quem eu falava, leu mensagens de pessoas que, né, depois que soube que a gente já não estava mais, que me acolheram, enfim. E aí, quando eu voltei do supermercado, ele virou e falou assim: a gente precisa conversar. Eu falei, sim, pode falar, né? E ele morava era uma casa germinada, nós morávamos embaixo e ele em cima. E nisso ele pegou o nosso filho. Ai, deixa ele aqui um pouquinho comigo. E eu tava na hora de dar mamadeira para ele. E quando eu subi para dar mamadeira, ele meio que puxou a criança para dentro e começou. Agressão verbal, de baixo escalão. E quando eu fui para pegar o meu filho, ele me deu um soco na boca. E aí ele já estava com uma outra pessoa, já tinha a vida dele, eu não interferi em nada, eu nunca atrapalhei a vida dele nesse sentido de já ter se envolvido com outra pessoa. E aí nesse momento que houve a agressão. Aí no dia seguinte eu tive o suporte do advogado, que eu já tinha entrado em contato com o advogado referente à pensão alimentícia, e aí ele me deu todo o suporte, né? No primeiro instante eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu fui muito bem instruída. Eu fui na delegacia da mulher, fiz o boletim de ocorrência. Lá eu fui encaminhada também para fazer o exame de corpo de delito, né? Lá no Hospital das Clínicas. Fiz o exame de corpo de delito. Passando os dias do resultado, eu voltei na delegacia da mulher para apresentar. A delegacia já me orientaram com a medida protetiva, me deram todo o suporte da medida protetiva, a Lei Maria da Penha. Só que no primeiro instante eu negada, porque morávamos muito próximo, né? Então a promotora veio até mim, conversou com a minha mãe, eu não estava no dia por conta do trabalho, mas explicou tudo e deixou o papel que tinha sido negado. Nesse meio período eu fiz o quê? Eu mudei de casa, né? Porque aí eu precisava da minha segurança, né? E vinha várias ameaças, enfim. E aí foi nesse período que eu me mudei. Mas no primeiro instante eu tive todo o suporte do meu advogado, então assim, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu fui muito bem instruída, fiz todo esse processo com boletim de ocorrência, tive o acompanhamento também da psicóloga no Fórum da Barra Funda. Eles mandam a carta, né, e agendam um dia e horário para você estar indo lá. Eu fui e fiz todo esse processo. Entendi. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A Gisele falou que foi negado por conta deles morarem próximos, né? Eu marquei Eles não esse moravam ponto aqui. juntos e tudo Eu marquei mais. esse ponto aqui. Isso Uma coisa que é coisa assim, eu marquei esse ponto. Então, assim, ó, não sei, nós vamos trabalhar como a lei diz, geralzão diz, coisa assim. Cada caso é um caso, mas eu vou trabalhar no geral. Então, assim, o que a lei diz é o seguinte, que se porque a pessoa mora próximo ou mora no mesmo terreno, então, assim, a lei funciona o seguinte, o agressor, ele tem prazo, geralmente eles dão prazo de 48 horas para o agressor sair do imóvel, da casa, aquela coisa assim.
né? Então, assim, não sei qual foi a fundamentação do juiz, a promotora que negou ou coisa assim, mas ali já tem ali, digamos o seguinte, no meu entender, né, foi um erro processual. Pode acontecer que não, mas no meu entender foi um erro processual, assim, porque isso não é um motivo para se negar, porque se fosse assim, casos, a gente vê muitos casos na mídia que a patrulha, o oficial de justiça, coisa assim, chega lá e entrega a medida protetiva para o agressor e ele tem aquele prazo que é estipulado no juiz. Então, assim, essa é uma coisa assim, o seu caso foi um caso pontual, à parte, aquela coisa assim, porque assim, penso imagino assim, a dificuldade que aconteceu. A Gisele teve que se mudar de local, transferir o filho da escola, mudar o trajeto. A ideia da Lei da Maria da Penha não é esse, tá? A ideia da Lei Maria da Penha, a ideia da Lei Maria da Penha é facilitar a vida da vítima, não dificultar a vida da vítima. Então, digamos o seguinte, nesse ponto, assim, eu discordo com o doutor, com toda a vênia, todo o respeito, o doutor promotor e o doutor juiz do seu caso, mas nesse ponto eu discordo, porque, assim, no meu ver, eu chego, não, pera lá, doutor, pela ordem, né, a legislação não é bem assim, porque eu estou aqui para ajudar a vítima, daí é aquela coisa assim, mas então a mãe, a Gisele, seria para o acolhido na casa? Não, tudo bem, mas a ideia não é essa, você tirar o conforto do seu filho, o seu ambiente ali, talvez assim, não sei se sua mãe foi junto, alguma coisa assim, sua mãe está num local e você está no outro. Então, quer dizer, já houve um pouquinho digamos assim, talvez desleixo do poder público, talvez não, mas assim, na legislação ela é bem clara, né? Então, se acontecer isso, assim, assim, quem estiver assistindo, aconteceu isso, então, assim, não, terá lá, peça para o seu advogado, a defensoria pública, assim, ver o que está acontecendo para não acontecer esse tipo de caso, porque muitas mulheres, muitas mães, muitas vezes não tem lugar para ir, né? Daí, mas eu vou ficar na casa de acolhimento, mas aquela coisa, a casa de acolhimento é um lugar provisório, não é um lugar ali para você, tipo, e também não é um ambiente, mães, também não é um ambiente ali, porque por mais que tenha todo o suporte, a casa de acolhimento ali vai privar o seu filho dos avós, vai privar os seus filhos dos coleguinhas, da escola, então, quer dizer, não é um negócio definitivo. Então, assim, nesse ponto, assim, né, na minha opinião, está uma coisa muito, assim, nós estamos trabalhando o que você contou, mas eu não sei qual é a fundamentação, mas nesse ponto, assim, o meu, digamos o seguinte, o meu entendimento é que não. Era lá Tanto que que eu não tá errado. aceitei que eu me mudei, porque eu saberia que eu Isso. correria o risco. Eu tive o medo de correr o risco, porque se o pedido foi indeferido, eu não tinha nenhuma segurança ali. E daí a ideia, e aí assim, a lei da Maria da Penha, por isso que existe a lei da Maria da Penha, é para dar segurança à vítima, dar segurança aos filhos, dar segurança a todos eles. Não, então, assim, aquilo que houve o quê? Uma insegurança da sua parte, ainda bem, claro, que você tinha o suporte, tinha condições de se mudar, mas e se é uma pessoa que não tem condições? Se é uma pessoa que, digamos o seguinte, é uma residência humilde, onde está ali, e vai para onde? Vai ficar na rua? Daí eles vão falar, mas e daí a ideia é provisória, não é Muda toda a definitivo. rotina, né? Quando se tem filho, você pensa no Exatamente, psicológico da criança, muda toda a rotina, muda exatamente. todo, né? É bem difícil mesmo. E às vezes, e como eu falo para o senhor, as pessoas são leigas. Eu ainda tive uma estrutura, eu tenho mãe, eu tenho a minha família que me apoiou muito também nesse momento. Eu tive o suporte da minha família, mas quem não tem, quem é leiga nesse assunto, fica de mãos atadas. Sim, e daí entra aquela coisa assim, que digamos o seguinte, vamos por lá, vamos dar continuidade no seu depoimento, na contagem do seu caso. O que acontece? Acontece ali, muitos agressores vão falar assim, mas a mãe está proibindo eu de ver o meu filho. Aí aquela coisa assim, o defensor da outra parte vai dizer alienação parental. Mas a alienação parental, ela tem alguns trâmites de respeita, não é daquela forma. Vamos olhar assim, eu vou escutar só a parte dele, não vai escutar a mãe, não vai escutar o juiz. Mas sabe o que acontece nisso? Dizendo o seguinte, porque assim, nós estamos falando Lei Maria da Penha e direito de família. Então, são direitos, mas são dois ramos totalmente diferentes. Então, tanto o advogado criminalista quanto o advogado direito de família, ele encontra resistências tanto do juiz criminal quanto do juiz civil, juiz de família. Então, digamos o seguinte, existe aí o que acontece? Acaba ficando a Gisele ter que fazer o meio de campo. Então, digamos o seguinte, das incoerências da lei é aquela coisa assim,
né, que os juízes eles tinham que se comunicarem, tinham que estar falando, porque já aconteceu assim, o seguinte, o juiz ele está dando uma medida protetiva para a Gisele, daí o outro juiz lá, o juiz civil do direito de família, fala, não, pera lá, é alienação parental. Eu vou proibir, digamos, a Gisele está proibindo o pai de ver o filho, e não é assim. Então é aquela coisa, uma das incoerências é aquela coisa. Muita legislação é aquela coisa. E daí a sua, ainda digamos o seguinte, muito bom que foi um advogado que cuidou dos dois casos. Mas geralmente 90%, quando a pessoa vai para a defensoria pública, então existe aquela fila. Então o advogado Paulo vai cuidar do direito da família, o advogado Glaucio vai cuidar do direito do criminal. Então daí os dois profissionais, porque é aquela coisa, o advogado ele é parcial com o cliente dele mesmo. Mas assim, cabe ao profissional, daí a gente costuma dizer assim, aquela coisa ética profissional. Os dois advogados eles têm que sentar, conversar e achar a melhor maneira. E nem sempre o advogado, as duas partes nem sempre é assim, porque acha assim que porque digamos assim que a Gisele ela sofreu a violência, né? A violência na Maria da Penha. Então digamos o seguinte, o advogado que está defendendo a parte da família, ela não. A Gisele quer guerra. Não é isso, porque assim um dos maiores prejudicados geralmente são os filhos, né? Tudo bem que a Gisele ela sofreu, foi prejudicada, mas finalmente mesmo, o maior prejudicado é as crianças, é os filhos. E tem muitos pais que pensam assim, não, eu vou brigar até o final, eu não vejo ali. Aí, aquela coisa, a Gisele sofreu violência psicológica, mas digamos, nesse caso assim, vamos lá. E o filho, será que não sofreu? Da violência que tem lá? Será que não teve? Não teve que passar por um psicólogo, não teve que passar por um profissional, não mudou toda a rotina, mas digamos o seguinte, o agressor, por isso que ele tem que ver. Não é assim, não, alienação parental. Não é esse o caminho. Né? O caminho é sentar ali, digamos, não deu certo com a Gisele, não deu certo com o companheiro, mas tem que dar certo para o filho, que é para sempre. O filho não é uma coisa assim descartável que a gente tá com o filho lá e beleza, fica por aquela lá mesmo. E daí. É bem isso que acontece. Hoje eu sou totalmente dependente. Ele é totalmente dependente de mim, porque foi bem isso. A gente fez todo esse processo e a responsabilidade é só minha. E só que é aquela coisa, daí a responsabilidade é da Gisele. Ele não tem contato criança? Ele não tem contato? Tem. Ele tem, mas é muito raro. Mas eu também não proíbo, em momento algum eu proíbo. Ele vem quando ele quer, né? Ele tem aquela disponibilidade, ele vem, ele vê a criança. Eu nunca, em momento algum, proibi, mas por um tempo, sim. Ele ficou por muito tempo sem ver a criança depois de tudo isso que aconteceu. E às vezes, quando vinha, muitas vezes vinha, olha, né, com aquela conversa mole, olha, você sabe que esse processo eu posso ser preso, não tem como você tirar, né? Você vai me prejudicar, eu não posso arrumar um trabalho. E aí vinha querendo comer pelas beiradas para ver se eu cedia aquilo e falava, não, vamos parar com o processo. Então, assim, eu nunca proibi, só que por muito tempo ele realmente se limitou ao filho. Eu acredito que ele tenha ficado como assim, parece que ele ficou com raiva de tudo que eu fiz e o filho também fazia parte daquilo. Hoje ele vem, ele vê, mas em nenhum momento eu proibi. Mas ele, por um bom tempo, sim, ele se negou a ver as visitas. E só complementando, Gisele, assim, esclarecendo, o pessoal hoje em dia tem aquela visão que um exemplo, não é o seu exemplo, mas vou usar um exemplo assim. Existe a pessoa sofreu a violência doméstica, um tempo depois o casal se reconcilia. Sim. Tá? Daí o agressor ele acha assim que é por direito dele a mulher ir lá e retirar a queixa, coisa assim. Você passou por isso, tenho certeza que o promotor e seu advogado falou que não é mais possível. Antigamente era possível, hoje recebeu a denúncia, não se tira mais, porque daí o Ministério Público ele se torna responsável por essa ação. Então, digamos Exatamente, seguinte, doutor. Foi bem isso que eu fui orientada. No primeiro instante, né? quando eu consultei o advogado e ele me informou que a partir do momento que eu entrasse com o boletim de ocorrência e eu fosse fazer todo esse processo do exame de corpo de delito, eu não poderia mais tirar isso. Tanto que até nos tempos que eu fui chamada referente a esse processo, tanto com o psicólogo, tanto quanto as testemunhas, minha mãe e minha irmã foram como testemunha na delegacia da mulher, quando eu fui chamada em relação a isso, eu fui até o fim.
Por quê? Porque ele me orientou a isso. Ou você, se você for começar, você vai ter que seguir todo o processo. Você não pode parar no meio. Não. E mesmo que o agressor venha com aquela conversa de vamos amenizar, vamos, ou que seja que volte, né? Não foi o meu caso. Mas não tirar a acusação, porque é aí que acontece o feminicídio, né? Isso. E só que acontece agora, Gisele, assim, e não tem assim, mesmo a Gisele querendo tirar a acusação, ela não tira mais. Sim. Não tira mais. Porque, assim, digamos o seguinte, a Gisele não quer mais processar, não quer mais denunciar, não quer fazer mais nada, mas a partir do momento que caiu na mesa do promotor, do Ministério Público, ele vai até o final. Do quem tem. Já existe alguns casos, Gisele, para você ter uma ideia. O casal tá junto, o casal se reconciliou, não teve problema mais nenhum, mas o homem foi condenado. Acredito. Ele foi condenado. Então, digamos assim, não é mais processado, tem muitos agressores que acham assim, que a mulher ela tem o poder. Já teve esse poder. Hoje, não, com a mudança da legislação, não tem mais. Antigamente, muito tempo atrás, era assim. O agressor chegava com aquela conversa molinha, aquela cara de cachorro sem dono que caiu da mudança, e daí acabava se reconciliando. A mulher chegava lá assim, ó, doutor, coisa assim. Hoje acontece casais vêm perguntar para mim, doutor, ela me denunciou e a denúncia tá lá. O que eu posso fazer? Eu aconselho, não, vocês podem, mas ele vai responder o processo até o final. Não tem como sair. E daí aquela coisa assim, que muitas vítimas acham que, eu fiz o processo criminal, tá ok. O processo criminal é só o primeiro degrau. Aí tem o processo civil, que é o direito da família, que daí é onde você vai a guarda, a pensão alimentícia, aquela coisa assim, que digamos o seguinte, tem muitas pessoas que não fazem isso, mas não é o direito da mãe, é o direito do filho, é o direito da criança. Mesmo que, digamos o seguinte, seja suspenso por um tempo, tudo bem, mas é direito aqui. E o agressor, ele acha que não, ele acha assim, não, a mãe não precisa pedir pensão alimentícia que está ganhando. E a ideia é essa, assim, o criminal ali, a violência doméstica é só o primeiro degrau. Então, aquela coisa assim, hoje, né, a gente tá, o seu menino hoje tem ali, coisa assim, a visita dele já não é mais supervisionada, né? Porque acredito que teve aquela parte, assim, que ele visitava o filho, daquelas visitas que a gente diz, a visita supervisionada, né? Hoje é livre a visita dele ou não? Não, mas foi informado também. Não. Eu poderia solicitar a visita assistida, que fala, né? O senhor me corrige se é. É isso, eu poderia ter solicitado a visita assistida. Não, é porque tem cada um. É supervisionado, é assistido, isso, não tem problema, pode sim. Que é aquela coisa assim que. Mas tem muitos assim que acham que não. Digamos o seguinte. Isso, aí eles me informaram que eu poderia ter solicitar a visita assistida. Oi, Glaucio, pode perguntar. Gisele, como foi o Kit Ribeiro na delegacia? Porque muitas mulheres deixam de ir na delegacia também por vergonha, né? Mesmo sendo uma delegacia especializada, existe a vergonha da família, existe a vergonha dos conhecidos, existe a própria... não é o caso da Gisele, mas muitas denunciar, né, doutor? Por depender financeiramente do homem. Então, a gente tem caminhos diferentes. Como foi a sua experiência em relação à forma que você foi acolhida na Delegacia das Mulheres? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, para as mulheres entenderem que tem um acolhimento especial e são profissionais especializados que lidam com esse tipo de coisa. Mãe, eu acredito que isso é muito importante, pelo fato do que da má informação. Como eu disse desde o início, quando você sofre agressão, limitado a algumas coisas. Por quê? Porque você tem, em primeiro instante, você tem o medo, você tem a vergonha, você acredita que a culpa de tudo que aconteceu é sua, então você fica muito limitada. Quando você vai na Casa da Mulher, que foi na onde eu fui, os profissionais são excelentes. Ali, a partir do momento que você entra, você não é julgado pela situação que você está ali. Eles realmente te acolhem diante daquilo que você está vivendo, daquilo que você vivenciou. Então, no primeiro instante, desde a recepcionista eu falo isso. Eu acredito que as mulheres tenham passado por isso, ou talvez tenham receio de, eu tenho vergonha, você vai sentar numa cadeira, alguém vai te olhar de um jeito estranho, não. Desde as recepcionistas que você chega, que você explica, olha, eu vim aqui porque vou fazer um boletim de ocorrência contra a agressão. No primeiro instante, você vai na recepção, elas te abrem a sua ficha, vem a psicóloga falar com você, te dá todo o suporte, te leva para uma sala, te oferece um café, te acalma. Olha, aí ela ainda fala assim, olha, se você tiver com vontade de chorar, você chora.
você tem aquele momento ali seu, de realmente você repor as energias para dar continuidade no processo. Então, isso é muito importante ressaltar que lá os profissionais são excelentes e eles te dão todo o apoio necessário, de todas as formas, tanto quanto a recepção, ao atendimento com a psicóloga. Lá dentro da Casa da Mulher também tem a delegacia, onde você faz o boletim de ocorrência, onde você presta a queixa, e a Defensoria Pública. Então, todos os setores em um lugar só. Então, você tem todo esse suporte em um só lugar. Os profissionais são excelentes. E é esse medo que cabe a todas as mulheres que sofrem agressão, seja ela verbal, seja ela física ou mentalmente, você acaba criando aquele receio de que tudo, não, vão me olhar diferente, você vai ter um olhar, vão te julgar por um olhar, e lá você não tem isso. Você tem todo o suporte e a experiência é muito boa. São profissionais totalmente qualificados. Doutor, em relação à vítima que está sofrendo a violência, né? O caminho que ela deve tomar. Porque, assim, as mulheres não podem sofrer violência, arrumar mala e sair de casa. Muitas não têm nem para onde ir, né? Qual o primeiro caminho? O caso da Gisele é um caso diferente, porque, graças a Deus, ela não morava com o agressor, mas, infelizmente, foi agredida assim. Eu acho que quando mora junto, a agressão é contínua, né, Gi? Não foi o seu caso, né? Qual que doutora, a primeira medida que a senhora acha que a mãe deve fazer, levando em consideração que essa mulher tem criança, muitas vezes criança pequena, às vezes mais de um filho, tem a dependência financeira. Como que a mulher deve agir diante dessa situação? Bom, primeiramente, Glaucia, assim, o início de tudo, se não tiver investimento do poder público, em caso da mulher, em atendimento profissional, em delegacia especializada, nada resolve. Porque, assim, eu acredito, assim, que os profissionais ainda encontram muita resistência do poder público, aquela coisa assim, mas é muito caro ter essa gama de profissionais. Não é caro. Não é caro. Então, o primeiro passo é o investimento, continuar no investimento. Aquela coisa assim, cada vez que vem um orçamento, eles cortam verba disso, cortam verba daqui. Então, o primeiro passo é manter mesmo o investimento que tem. O próximo passo, o que é? A mulher sofreu, infelizmente, é todo o caminho. Vai ter que ir até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, para dar o start inicial no processo. Aí, no caso da Lei Maria da Penha, não cabe o boletim online. Porque, digamos o seguinte, vamos supor que sofreu a violência física. Então, vai ter que ir para um exame de corpo de delito. Então, a legislação já diz assim que é o exame, e a mulher, nesse tipo de situação, ela tem preferência. Então, digamos o seguinte, porque o pessoal vai falar assim, mas eu vou lá para o ML, eu vou para o instituto, vou no médico legista, eu vou ficar demorando uma eternidade. Não, a própria legislação já diz que a mulher tem preferência no exame de corpo de delito. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é o start inicial mesmo. Procurar a delegacia especializada. Mas digamos o seguinte, vamos supor que estou numa cidade pequena que não tem a delegacia especializada. Mas existe uma delegacia de polícia. Existe um delegado e existe, muitas vezes, assim, quando é o caso de mulheres, existe ali uma policial feminina treinada para isso, para coletar o depoimento, porque a primeira coisa, assim, aquela coisa assim, muitas vezes assim, os profissionais da delegacia também tem muitos que chegam a ficar horrorizados, chegam assim, as vítimas chegam em estados desprezíveis, mas aquela coisa, infelizmente foi isso. Então, tá o profissional. O primeiro passo é ir fazer o boletim de ocorrência de posse. Hoje, mais uma coisa, a legislação. Antigamente, era só o juiz que determinava a medida protetiva. Não, hoje o delegado ele já tem, como diz, o poder na caneta ali para determinar a medida protetiva. Se ele vê realmente é caso, em 90% é caso da medida protetiva, que é aquele documento, então ele já vai fazer na hora. O boletim já sai com a medida protetiva expedida pelo delegado, para não ter aquela coisa assim, mas eu vou ter que esperar ir para o judiciário analisar, para daí trazer, daí acontece que nem o caso da Gisele, chega lá, nega. Né? Então, talvez se tivesse ali passado direto pelo delegado, com essa mudança da legislação, mudança de entendimento, né, não seria negado. Né? Então, o primeiro passo é isso mesmo. E em capitais maiores, cidades maiores, já tem a Casa da Mulher Brasileira. Mas eu moro num lugar que não tem. Mas
com certeza vai ter o Centro de Atendimento Referência Social, que é o CRAS, um FAS, um FUN, então aquela coisa assim que daí ali vai ser encaminhado. Daí a vítima vai dizer assim, mas eu não tenho condições de pagar advogado. A Defensoria Pública está para isso. A preferência da mulher também para aquela coisa assim, porque nós sabemos que hoje a justiça brasileira é cara, mas o Estado está na Constituição, ele tem que garantir a defesa dos mais necessitados. Então, digamos o seguinte, o Estado está ali para ali. Então, assim, Eu queria até não ressaltar, doutor, desculpa, eu Pode queria até falar, pode ressaltar falar. que, referente ao senhor ter dito ao boletim de ocorrência, na segunda vez que eu fui na casa da mulher, teve uma prisão em flagrante. Tá vendo? Então tinha acabado de ter ocorrido a agressão, tanto que eu fiquei até um tempo maior lá esperando, porque o meu caso era só para fazer o boletim de ocorrência. E havia acabado de ter agressão, ela foi até a delegacia e os policiais que estavam lá de plantão foi até a casa dela. E trouxe o agressor, trouxe preso. E detalhe, Exatamente. assim, só para complementar, esse tipo de crime muitas vezes não cabe nem fiança. Sim, Tá? porque ele foi pego em flagrante. Isso vai para o juiz que determina se ele vai soltar ou não. Mas daí é aquela coisa que cabe ao advogado. Mas esse tipo de coisa, porque é aquela coisa assim, o agressor pensa assim, mas é só uma briguinha de marido e mulher ali, não vai dar nada. Sim, e é mais difícil para um profissional defender um agressor desse tipo de crime do que qualquer outro crime conexo. Às vezes, assim, a gente costuma dizer assim, não é o caso, mas só para, digamos assim, é mais difícil defender uma pessoa dessa do que um crime hediondo. Sim. Né? Eu presenciei isso, então assim, teve o caso mesmo dele foi preso em flagrante devido à agressão que tinha acabado de ocorrer. Eu lembro que né, porque tem um comentário e todo mundo ali na delegacia, lá na casa da mulher, e ela deixou as crianças com a vizinha. E ela foi até lá e morava longe, não era ali próximo de onde eu estava, não. Ela era bem distante. Eu lembro que eles foram, a gente ficou quase 2 horas esperando, e aí veio o escrivão e falou: olha, é melhor vocês virem no outro dia, porque o que aconteceu hoje é um pouco mais distante, então assim, eles foram. Vai demorar. Então, assim, o primeiro passo é o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, 90% é encaminhado à vítima para o atendimento profissional, porque assim está mudando. Tá? Antigamente a gente costumava dizer que a revitimação da vítima, a vítima chegava lá e ainda passava assim, uma coisa além de ficar esperando muito tempo e tomava aquele chá de cabelo, e o pessoal olhava assim, violência doméstica, deixa esperar que eu tenho outra coisa. Hoje não, hoje a legislação já tem, existe ouvidoria, digamos o seguinte, se a vítima foi mal atendida, todo o Estado, toda a polícia, já existe a ouvidoria própria para isso, para investigar aquela coisa, e esse é uma coisa assim bem grave mesmo, o pessoal tem assim. Então, assim, o primeiro passo é o boletim de ocorrência, feito o boletim, feito encaminhado, assim, o pessoal olhava assim, aí doméstica, o próximo passo, outra coisa. Hoje não. É aquela coisa assim, vamos dar um relacionamento, porque isso é o meu ver, o meu entender. A partir do momento que houve uma agressão física, psicológica, verbal, o respeito entre as partes então terminou. Então, eu acredito assim que o relacionamento pode ser que aconteça, mas acho que quebrou aquela parte, sim, porque a partir do momento que não tem respeito entre o agressor e a vítima ou vice-versa, então não vai dar mais certo. E para evitar aquele tipo de coisa assim, daí dar um feminicídio, dar outra coisa, tem vítimas que as mães, os parentes são ameaçados, então aquela coisa assim. Então é melhor dar continuidade àquilo que o seu profissional falou assim, o start feito vai para o juiz civil, que é o direito da família, se tem filhos, para amparar as crianças, para tomar todas as medidas protetivas necessárias para a educação, para a alimentação, para a saúde. Feito isso, é aquela coisa. E continuar. Aí, só para complementar, digamos o seguinte, fica muito difícil, vou usar aquela coisa assim, vamos mais adiante. Houve a medida protetiva. Aí o agressor saiu de casa, né, a vítima continua levando a vida dela, ele começa a mandar áudios, começa a mandar vídeos, começa a mandar aquela coisa assim, e fica ali no seu aparelho de celular, né? Então, digamos o seguinte, poxa vida, mas daí muitas vezes é uma prova frágil, né, o celular, porque o celular, se me roubar o celular, ou se quebrar, extraviar, molhar, eu não tenho mais o aparelho. Nós estamos usando o aparelho do celular, mas pode ser teu computador, pode ser um desktop, pode ser um tablet, coisa assim. Aí, o que acontece? Antigamente, assim, a gente levava ali para a delegacia, daí a delegacia pegava o seu... Era assim,
pegava o seu celular e mandava para a perícia e muitas vezes você até esquecia do seu celular e nem via mais. Muitas vezes depois de 6 meses, 3 meses, 1 ano, devolvia o seu aparelho. Então hoje, com a nossa tecnologia ali, já existe algumas empresas, algumas ferramentas que ela acaba extraindo a prova do seu aparelho e deixando toda a prova documentada, criptografada, certinho. A vítima só chega lá no delegado e falou assim, doutor, que no seu caso você teve mais um boletim, né, que teve a segunda, parece que teve... Isso, você fez eu o fiz boletim, o segundo. Isso. Cabia esse tipo de coisa. Você chega lá prontinho, o doutor está aqui, a minha prova do áudio, do vídeo, daí, digamos assim, o que acontece? Maneira tradicional, eles vão recolher o seu aparelho, vai fazer a perícia e sabe lá quando que vai terminar. Da segunda vez, doutor, eu mandei pelo WhatsApp da Defensoria Pública na hora em que eu estava lá na delegacia. Eu mandei os áudios que eu tinha como prova da agressão verbal no WhatsApp da Defensoria Pública. E as outras pediram para que eu mandasse no pendrive. Eu salvei as demais no pendrive e entreguei. Eles marcam como se fosse como uma convocação. Vem a carta de convocação para você comparecer lá e levar pelo pendrive, né, os áudios referente à segunda acusação. Isso. Só que daí é aquela coisa. Agora vamos dizer assim, se eu fosse o advogado do seu agressor, né, que estivesse defendendo, a gente só está invertendo o papel para você entender. Você me mandou as provas, né, e eu poderia muito bem falar que a internet está aí. Essas provas aqui foi montada. Não é o seu caso. Não estou dizendo assim, mas é o que o advogado ia falar. Foi montado. Então, hoje, aquilo que essa ferramenta que a gente estava conversando é para evitar esse tipo de coisa. Para chegar lá, aquela coisa assim. Claro, não vou fazer propaganda de ninguém, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. Mas por isso que cabe muito bem o profissional ser divulgado assim. A gente costuma dizer o registro das provas digitais. Então, vamos lá, Gisele. Olha uma vantagem. Esse tipo de ferramenta, você faz o registro de caso. Você não precisa ir até a delegacia levar o pendrive, você não precisa mandar coisa, aquela coisa. A tecnologia está aí para ser usada esse tipo de coisa. E mais uma coisa, não é o seu caso, mas acontece muito esse tipo de coisa. Já pensou, a pessoa vai lá, leva uma prova, leva um áudio, e tem, que nem aconteceu que você presenciou ali que tinha corrido uma agressão. Já pensou se você chega ali e você vê, digamos assim, a vítima agredida, aquela coisa assim. Tem esse, no transtorno, além da vítima chegar, tem que falar mais um que sabia do que aconteceu. E você fazendo esse tipo, trabalhando, usando esse tipo de serviço, que é o seu profissional, ele tem, digamos, o seguinte, pelo menos conhecer um pouquinho, assim, saber que está ali para atender a vítima. Então, pensa assim, você não precisa expor. Quem vai saber é só o promotor, o juiz e talvez o delegado e você. Não precisa expor a vítima, não precisa aquela coisa. Porque, mais uma vez, a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, é aquela coisa. O primeiro paradigma tem que ser quebrado é aquela coisa. A vítima fala, poxa vida, eu vou ter que ir na delegacia, me expor, falar aquela coisa. Então, a ideia é assim, a ideia é você trabalhar com esse tipo de empresas que prestam serviço para expor o mínimo a vítima. Porque todo o processo Lei Maria da Penha, ele trabalha com segredo de justiça. Então, quem sabe é a vítima, o agressor e o delegado e os dois profissionais e o juiz ali. Mas ali mesmo assim, se você for numa delegacia normal hoje, levar fazendo coisas assim, se tiver alguém ali vai escutar a sua prova. Se tiver alguém vai escutar a sua prova. Então a ideia é assim, a ideia é facilitar a vítima para evitar esse tipo de coisa. E eu penso assim, nossa, é uma maravilha, né? Você está em casa, já está registrando as provas, já está tirando aquele peso do seu ombro lá e, doutor, faça o que tem de fazer com as minhas provas que está aqui. Então, por Agora, isso que uma dúvida, doutor. Eu acredito que esse caso de mandar as mensagens, o senhor me corrija se eu estiver errada, eu acredito que aconteça somente na delegacia da mulher, não? Ou as outras delegacias, eles pedem isso? Não, só vocês que é um caso à parte. A maioria da delegacia, se você tiver que produzir prova, ou você faz por ata notarial, ou faz esse serviço que é o seu profissional que vai achar a melhor maneira. E assim, mais uma vez, não são todas as delegacias, tá? Gisele, no Paraná já não tem isso. Já não tem esse tipo assim. Como eu também só fui nessa, né, na Casa da Mulher que engloba tudo isso, então, no caso, seria, né, pertinente a essa ter essa rotina, né? É a rotina deles nesse lugar. Isso, porque assim, cada casa, cada estado tem uma rotina diferente,
Talvez, digamos o seguinte, eu não tenha mensagem pelo WhatsApp da defensoria, talvez tenha mensagem, digamos, pelo correio, pelo motoboy, ou pelo investigador que veio buscar, cada um assim, mas ó, ou seja, eu já tenho essa facilidade a mais que aquilo que eu falei. Cabe ao poder público estar investindo cada vez mais nesse para facilitar aquela vida. Porque pensa assim, você mandar pelo WhatsApp, então quer dizer, você mandou direto para o WhatsApp do defensor, do advogado, do promotor. Então quer dizer, não precisou se expor, não precisou. A única coisa que você teve que se expor é pegar o pendrive e entregar lá, né? Mas se você conseguir fazer esse registro de casa, é melhor ainda. Você não, a única coisa que você vai precisar de um telefone. Na verdade, doutor, eu fui porque veio como uma convocação. Eu recebi uma carta mesmo de convocação para comparecer lá. Então, por isso que eu fui até lá para levar o pendrive. E pediram para colocar as informações em pendrive ou um outro meio, não me recordo que estava na carta. E aí pediram que eu fosse até lá para levar. Então, como foi uma convocação, eu acreditei que eu teria que ir realmente até lá, né, presenciar, né, como eu tivesse ido para levar o pendrive. Porque a tendência. Mas eu também não sei se tem uma outra forma, aí né? A tendência. Não, acho que aí já é uma parte do processo, né? Precisa anexar as provas, né? Exato. Porque a tendência é essa, sabe, Gisele? A tendência é não haver mais esse tipo de convocação. Que hoje o que acontece? Nós já estamos tendo audiência online, videoconferência online, processo eletrônico, então a tendência é essa, claro. Cabe a cada delegacia estar se familiarizando com esse tipo de coisa assim. Porque pense assim, Gisele, nossa, se tivesse esse tipo de serviço prestado, a prova digital, para captura, coisas assim, nossa, Gisele ia ser uma maravilha, não precisava, porque digamos o seguinte, vamos supor, não sei se é o caso da Gisele, mas pense que a Gisele mora num lugar e a delegacia está 30, 50, 60 Sim, não é o meu caso, mas pode ser que aconteça. Pode acontecer. E pense assim, digamos o seguinte, vamos supor assim que a pessoa mora aqui, mas a delegacia especializada de São Paulo é assim, não sei se tem mais de uma delegacia ou uma só, tem que andar muitas vezes 100 km para chegar, para entregar uma coisa assim. Também, muitas vezes doutora, a gente sabe. E talvez também as pessoas não tenham essa flexibilidade que eu tive, de ir até lá, de poder comprar um pendrive, de poder, né, tem todo esse processo também. E quer falar, porque aquela coisa assim, muitas vezes assim, a gente sabe que tem muitas pessoas ali que não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Exatamente. Acontece, as vítimas às vezes não faz o boletim de ocorrência porque muitas vezes não tem dinheiro para pegar uma condução para sair da sua casa e ir até a delegacia. E daí tem muitos vizinhos ali que a gente costuma dizer, né? A briga de marido e mulher não se mete sim. Porque se acontecer um crime mais grave e a pessoa souber, ela responde como cúmplice. Digamos, se acontecer um feminicídio, alguma coisa assim, ela responde como cúmplice, ou tentativa, alguma coisa. Então, cabe assim, a pessoa então pensar uma coisa assim, não precisa. Então faz o seguinte, pega aqui no Paraná, não sei se em São Paulo aqui no Paraná a gente liga do 181, o pessoal está aqui, não precisa se identificar, não precisa lá, só vai dizer está acontecendo isso, o pessoal está lá. Mas assim, cabe cada um conscientizar para ajudar, porque são todos seres humanos e eu e também todos tive merecem. o suporte, né? Como eu falo para o senhor, eu tive o suporte da minha família. Tem gente que realmente não tem. Eu não precisei ficar no albergue, eu não precisei, apesar de ter mudado, né, no período, mas assim, eu e minha mãe fomos, ela me ajudava todo com esse processo do meu filho, as minhas irmãs também todas se envolveram no caso, então eu tive um suporte da minha família. Geralmente, muitas mulheres não têm esse suporte da família de poder acolher, de poder fazer, né? Então fica muito limitado, né? A maioria não tem. A maioria do suporte que tem é do profissional que vai atender a vítima lá na delegacia. É isso o suporte que ela tem. A família, muitas vezes, assim, às vezes a pessoa é sozinha, a mãe e o pai já é falecido, os irmãos nem sabem. Ou moram em outra cidade. Tem outras dificuldades. Tem outras dificuldades. Então a ideia é que, por isso que eu comentei que tem que ter investimento massivo do poder público nesse tipo de atendimento. Ô, Gisele, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Depois que você fez todo esse processo, o de ocorrência, teve que mudar de casa, entregou as provas, você teve algum apoio psicológico? O seu filho precisou desse apoio psicológico cedido pela essa casa da mulher? Ou você teve que buscar isso fora, ou você não precisou desse trabalho? Porque muitas mulheres, quando saem do processo de violência, precisam de psicológico, assim como as crianças também. Como que foi a parte psicológica em relação a você na violência? Quando foi feito o primeiro processo
o primeiro boletim em 2018, eu tive todo esse suporte. Não foi no primeiro instante, o segundo boletim foi na Casa da Mulher. Em 2018 eu tive esse suporte, como eu falei, eu fui até o Fórum da Barra Funda. Eles também mandam a carta de convocação para você comparecer em dia e horário com a psicóloga. E aí eu fui 2 sessões com a psicóloga. Na primeira sessão chorei muito, foi muito difícil, né? Porque ainda era recente tudo que tinha acontecido. Já na segunda sessão foi mais tranquilo, tanto que eu não precisei mais. Eu fui, conversar com ela me explicou, agradeceu, também frisou muito que ela me agradeceu por ter ido, porque geralmente as mulheres não vão. Eles tinham muito caso de mulheres que não comparecem às sessões de psicóloga por conta do medo, aquela coisa toda, da vergonha, então não comparecia. O meu filho era muito pequeno nessa época. Ele não teve, assim, graças a Deus, não teve nenhuma necessidade de um apoio psicológico. A família também, muito um suporte da família, de estar sempre interagindo com ele, então eu não tive problema nenhum com ele. Eu fui mais eu mesmo que fui em 2 sessões, mas também depois não fui mais, porque daí também ela alaudou, né, e viu que realmente eu não tinha mais a necessidade. Mas eu fui e realmente eu queria até frisar isso, porque as mulheres não dão continuidade no tratamento psicológico. Eles têm esse suporte que eles encaminham lá no Fórum da Barra Funda, eles mandam a carta de convocação com dia e horário para você estar indo, e aí eu fui nessas 2 sessões. Eu tive todo esse suporte. Na verdade, nessa delegacia da mulher, que é esse boletim de 2018 foi na delegacia da mulher, que era ali próximo ao Terminal Parque Dom Pedro. Depois que foi para dentro dessa Casa da Mulher, que como é a mesma região, eles tinham primeiro somente essa delegacia. E quando fizeram a Casa da Mulher, colocaram tudo dentro de um só lugar. Doutor Diego, no caso da violência contra a mulher, cabe alguma outra indenização, algum outro processo em relação à violência que ela sofre? Vamos lá, agora. Só para complementar o que a Gisele falou, um dos motivos que a pessoa não compareceria é porque aquilo que nós estamos falando, às vezes motivo financeiro, não tem até muitas vezes o dinheiro da passagem. Existe algum projeto em algumas varas, pelo menos aqui do Paraná, não sei como é que é São Paulo, não sei outras capitais, que as psicólogas estão fazendo atendimento online. Então, digamos assim, além de ser mais rápido, eu não sei quanto tempo demorou o atendimento da Gisele, mas além de ser mais rápido, você não precisa ir até a delegacia, não precisa ir até o fórum, não precisa ir até o consultório. E o atendimento, assim, é tão bom quanto. Às vezes até melhor porque você está num ambiente descontraído. Porque, assim, Gisele, vamos falar a verdade, né? Você no ambiente da Casa da Mulher, por mais que seja bem acolhido, uma delegacia, é um ambiente inóspito, né? É um ambiente péssimo, doutor. Eu costumo dizer fica, que é por isso que eu acredito que é muito exatamente difícil. Eu vou ser bem sincero com o senhor, eu acredito que é muito difícil para as mulheres terem coragem de ir, porque é um ambiente muito difícil de você iniciar mesmo o processo, de você chegar lá. E ainda pior quando eu costumo dizer assim, quando você é uma pessoa de família, que você nunca tenha passado por isso, é mais difícil ainda. Então, eu acredito que o seu psicológico está abalado pela situação, por conta da agressão. Mas quando você chega inicialmente para fazer esse processo, é muito mais difícil. E Eu acredito que seja bem. por isso que cabe o profissional da delegacia na primeira filtragem ele já faz ali. Então, Doutor, que... eu queria frisar também aqui, é muito rápido, tá? Todas essas, eu Não, acho que foi um período de 15 dias no máximo para é, fazer todo esse processo do boletim, da, da, isso, da do atendimento da. psicóloga. O seu durou 15 dias. Você já pensou assim que o projeto, a ideia é assim, com 24 horas você já tem o atendimento psicológico, por essa videoconferência, pelo atendimento da videoconferência, todo assim. Então, cara, a ideia é essa. Respondendo a pergunta da Glaucia. Glaucia, cabe sim, tá? Porque assim, a violência doméstica não é só violência física. É financeira, é moral, é intelectual, é sexual. Então, digamos o seguinte, o pessoal tem aquela visão que é só isso. Não. Se for, digamos o seguinte, a pessoa está sofrendo uma violência financeira. Cabe a devolução dos valores corrigido e tudo que sofreu financeiramente. Ah, mas é muito difícil provar? Não é. Não é difícil. Hoje em dia, com essa tecnologia e a palavra da vítima, no caso Lei Maria da Penha, violência doméstica, a palavra da vítima tem um peso enorme. Né? Então, cabe a devolução dos valores. Aí tá, tudo bem, tem a devolução do meu valor financeiro. Sofri dano psicológico, que digamos o seguinte, que tem vítimas que precisam de tratamento. A Gisele ainda bem que só precisou de 2 sessões, mas tem pessoas que precisam de 50. Porque a violência Nossa. não é coisa assim, exatamente, são anos
coisa assim. Então, Porque cabe deixa a sequelas, né? E as indenização. pessoas são diferentes, então deixa algumas sequelas Isso que em 2 mesmo, sessões elas não vão isso mesmo, conseguir, elas não vão conseguir isso mesmo. passar por esse processo, né? Isso mesmo. E assim, a ideia, o atendimento na casa da mulher ali é aquele atendimento provisório. Enquanto tiver o atendimento rodando o processo, vai ter o atendimento do psicólogo. Mas no término do processo, sim, não é o caso, mas entende-se que, não, está resolvido. E a sequela que ficou? E digamos, se a vítima precisar de atendimento médico, psicológico, digamos, queremos que não, mas acontece, a gente sabe que tem que tomar remédio uma vida inteira. Então, cabe a indenização, né, financeira. É claro, não vai resolver, mas vai amenizar. Porque a pessoa vai ser atendida por um médico, um profissional especializado, vai pelo menos viver. Esse é para, digamos, tanto a vítima, mulher, né, quanto os filhos. A indenização moral é para os dois. Aí, outro tipo de compensação também é a ação alimentícia. Digamos, se tem filhos, todo filho tem direito a aquela coisa. Não é porque pai e mãe é uma vez só. Então, assim, enquanto o filho estiver vivo, precisando, é obrigação do pai e da mãe manter a subsistência dele. Então, cabe também a pensão alimentícia. Então, assim, naquela filtragem, a primeira filtragem que a pessoa chegou na delegacia, chegou na casa da mulher, ou chegou no órgão competente, ali eles já vão encaminhar, né? Mas aquela coisa assim, aquilo que a Gisele, respaldando as palavras da Gisele, vai até o fim, sim. Vai até o fim, porque é uma maneira assim, de mostrar ali que, mas não vai dar nada. Dá sim. Dá sim, dá bem bacana, assim, porque é aquela coisa, não deixa de ser. Então, assim, cabe indenização moral, cabe a reconstituição financeira que sofreu, digamos o seguinte, se precisar de tratamento médico, odontológico, cabe tudo esse tipo de qualquer tipo de indenização. Claro, é demorado, mas a gente sabe que lá na frente a vítima ela vai acabar havendo a compensação financeira, psicológica e moral dela. Sem contar que tem muitos casos ainda, vamos usar assim, os famosos, cabem daquelas retratações ainda, né? Que o agressor tem que fazer aquelas retratações ainda, muito. Então, assim, são N maneiras que é aquela coisa assim. Mas, e tem alguns casos, vamos por artistas que sofrem violência doméstica, assim, retratações, né, nas redes sociais, coisas jornais, coisas assim, e retratação financeira também. Muitas vezes até a retratação financeira é maior do que a indenização moral, né? Porque pensa se uma pessoa de que vida pública sofre um tipo de agressão, alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes até a compensação é maior do que a moral. Mas é tudo pedido, cabe ao profissional que está assistindo a vítima fazer esse tipo de pedido. E assim, mas não vai dar nada. Dá sim. Esse tipo de pedido tem sido recorrente e os tribunais têm aceito bem bacana. E é muito. Tudo é possível de contestação, tudo. Mas tem sido bem difícil reverter. E muitas vezes a pessoa que sofreu esse tipo de coisa, só o advogado que ela vai ter que contratar as provas, que vai ter que fazer coisa assim, acaba não compensando. Então a pessoa acaba, assumindo mesmo o ônus financeiro ali para terminar o processo. E só para ressaltar também, doutor, que no dia do último processo que teve novamente, teve a Defensoria Pública também me sugeriu a revisão da pensão alimentícia. Né? Eles dão essa opção também de solicitar a revisão. Como na presente situação não ia valer a pena, então eu falei, isso é uma coisa irrelevante, no momento não seria interessante isso. Era realmente só referente ao boletim de ocorrência da agressão verbal que teve. Mas você viu, para você não compensaria, mas tem vítimas que muitas vezes compensa. Então, sim, aquela coisa, tá vendo? Mas eu só para ressaltar que eles dão a opção, né? Eles dão essa opção de tem o atendimento completo. Ainda a Gisele, ela recebeu um atendimento completíssimo, que na verdade, assim, é o atendimento que todo cidadão deveria ter numa delegacia normal. Não é só porque a delegacia, Casa da Mulher, é o atendimento que todo cidadão de bem, quando procurar a justiça, quando procurar o poder de polícia, deveria ter. E a gente sabe que não tem, infelizmente não tem. Né? Eu, na verdade, eu nem pensei em procurar uma delegacia normal, né? Eu já fui, de fato, na delegacia da mulher, porque a gente ouve, né, relatos de que, na verdade, é um descaso, né?
você Sim. numa delegacia comum. Então, eu já fui diretamente na Exatamente. delegacia da mulher. Mas ainda bem que você teve esse entendimento, esse conhecimento, mas muita gente não tem. Muita gente Eu não acho, tem. doutor, que falta muita informação para essas pessoas. Eu acho que Falta. falta muita Sim, informação falta. assim, e elas saberem o que elas podem. Porque não é só o fato de você ser agredido que você não Não. pode nada, você pode tudo. Não somente a agressão física, como a gente fala da psicológica, né? E da verbal. Então, eu acho que tem que ter um meio de passar mais essas informações para as mulheres, para elas saberem os direitos que elas têm, o que elas podem ter e o que elas não podem. Porque no primeiro instante é fácil você jogar, teve um caso de agressão, você jogar, vai lá daquela delegacia ali próximo da esquina da sua casa. Só que não é assim. Você, naquele momento, você precisa ser acolhido. E eu acredito que o julgamento é muito mais fácil você ser julgado pelo aquilo que você está vivenciando do que você ter o suporte. Então, eu acho que tem que ser mais esclarecido isso. É o paradigma, né, Gisele? Porque infelizmente o Brasil, eu digo no geral assim, tem aquela coisa machista ainda. Tem muito aquela cultura machista, né? E é horrível isso, é horrível, 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 porque é aquela coisa. Não precisa estar ali. E aquilo que você falou, esse tipo de informação teria que ser assim divulgada aos quatro ventos, mas daí o que acontece? Muitas vezes o poder estatal não tem interesse, porque ele vai fazer uma coisa ali, porque está na legislação, que é obrigação. Mas assim, o que está na obrigação, o que o poder estatal faz ali, ele vai cumprir a lei, porque está na lei. Mas nada impede dele investir um X mais. Mas o poder, muitos governantes falam, não, para quê? Para que coisa assim? Um exemplo muito, muito bom, mas ali, quanto tempo demorou para aprovar a Lei Maria da Penha? E só aprovou porque foi para o Tribunal Penal Internacional. Sim. Porque foi lá para fora, para daí Foi. veio para cá, porque senão não tinha sido aprovado. Né? Não tinha sido aprovado. Então é isso que está dizendo que a burocracia, muitas vezes, ali a gente diz, né, que não é nem a burocracia, a burocracia mesmo, que os governantes, o legislativo está ali porque não é interesse dele. O que ele quer, ele Eu pensa queria que... ressaltar também, doutor, que nessa última ligação que eu tive do segundo boletim, né, que foi feito no Uhum, ano passado, eu recebi a ligação, né, que eu falei para o senhor de sim, referente eles acompanham, né, para saber como que estava sim, sendo e como o agressor tem um carro. Então eles perguntaram, olha, ele continua por um acaso, ele está fazendo ronda por aí, ele está te coagindo de uma certa forma, passando diversas vezes, né, na sua residência. Eu falei, não, tá tranquilo, né, mas qualquer coisa me deram um número que eu possa ligar. Só que direto eu para a acho patrulha, né? Direto isso, para a patrulha. direto para a patrulha, exatamente. Então eu acredito assim que não que seja eu, né? Graças a Deus eu consegui, eu tive um suporte, como eu falei, professora, eu tive o suporte da família, que é muito importante. Eu tive pessoas que de uma certa forma, a mãe mesmo de longe também me deu um suporte, mas eu acredito que assim, que essa falta de informação, por que eu consigo ter esse suporte e porque no mês anterior 5 mulheres foram mortas, devido ao, né, a pandemia, todo mundo dentro da mesma casa, e aí tá ainda tendo isso. Então, quer Mas você dizer, sabe o que falta informação. acontece, Diego? Mas você sabe o que acontece? Eu acho que assim, não é só a falta da informação, é aquilo que o doutor Ludio acabou de falar, que infelizmente, querendo ou não, a mentalidade do povo brasileiro é machista. Se você ouve, se você está na sua casa, são poucas as pessoas que têm uma visão diferente. Mas se você está na casa, o vizinho está na casa dele, pau com a mulher, a primeira vez vai ficar todo mundo assustado, a segunda vez vai ouvir, a terceira vez eles vão falar, é normal, eles brigam sempre. Infelizmente, Falta existe essa essa visão. empatia, né? Então, exatamente. Então, quando pensam em fazer alguma coisa ou correr, a mulher já está morta. Muitas vezes está morta. Exatamente. Então, é isso que a gente está falando. Não só a informação, também tem aquela mulher que depende do marido financeiramente. E muitas vezes não é. Por conta disso, por conta da vergonha. Você não teve isso, porque, graças a Deus, você tem uma família estruturada, sua família sempre te apoiou, sua mãe aí é uma batalhadora, sempre esteve do seu lado. Mas muitas mulheres têm até vergonha de levar esse caso para a família. Exatamente. Né? Acontece Então, muito a gente isso. vive num dilema, e isso, a gente tem que quebrar um monte de obstáculos pelo caminho para fazer com que essas mulheres realmente procurem a justiça. E o primeiro Um deles passo, né, é mãe? a Eu própria acredito que é vergonha. elas quererem, né? Tem isso também, né? Muitas querem, Gi, muitas querem.
Eu acho que, assim, muitas querem, mas elas já estão tão destruídas de tudo que aconteceu que elas não têm força para mais nada. Isso acontece, eu falo isso porque eu lido com outro tipo de violência contra a mulher, né? O doutor Ludiero do meu projeto, e ele pode te falar como a gente encontra muitas mulheres. Eu A gente acompanho também encontra os seus muitas mulheres casos. destruídas pelo caminho. Então, quer dizer, é tão difícil. Num caso de uma violência que não é a violência física que a gente trabalha, você fazer com que essas mulheres, né, doutor, tomem coragem também para denunciar, também para procurar justiça, o medo de se expor. Eu acho que são tantas coisas que tem que ser quebradas no meio do caminho que, infelizmente, a gente ainda vai ver muito caso de violência acabar em morte. É triste, mas é a realidade. Né? E com a pandemia os números aumentaram. Eu acho que o doutor Ludiero, mais do que eu, mas a Gia é um termômetro disso tudo por ser advogado, né? Está sempre lidando com isso. Gisele, você, por toda essa experiência que você passou, né, amarga demais, o que você diria hoje para essas mulheres que passam por esse tipo de violência? O que você daria? O primeiro conselho que eu daria a elas é acreditar que elas podem sim sair dessa situação. Como frisar, como você falou, o fato delas quererem, o fato delas quebrarem esses obstáculos. Porque muitas vezes, mãe, o obstáculo maior, essa depender, ninguém depende o tempo todo de ninguém. E de uma certa forma, ela também contribui para essa relação. Então, ela contribuindo para isso, ela também pode sim falar: chega, eu vou dar um basta nisso que eu estou vivendo. Então, o primeiro instante, eu acho que é acreditar que elas podem sim sair dessa zona, não digo uma zona de conforto que fazem bem para ela, mas assim, elas estão ali acuadas. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Como eu falo sempre o tempo todo, eu tive todo o suporte da minha família. Muitas mulheres não têm ninguém, a mãe já morreu, o pai já morreu, e tá ali ela, o filho e o agressor. Só que eu acho que se ela der o primeiro passo, como eu dei, independente de eu ter todo esse suporte, eu também tive que acreditar em mim. Eu poderia ter ficado vivendo mais 6 anos, 10 anos nesse relacionamento abusivo e fingir para minha família que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Então eu acho que a lição que eu tive, o que eu aprendi é que a gente pode sim mudar a nossa história. Eu acredito muito nisso. Tá certo. Doutor Ludiero, o que o senhor, como profissional, né, da área criminal, aconselha as mulheres a fazerem? Porque eu acho que a visão do advogado, não que ela é mais fria, ela é mais realista. Né? A minha visão e a da Gisele acaba já se fugando de uma outra forma, a minha por eu ser mulher e a Gisele por ser mulher e ter sido agredida. Então, acho que são duas visões diferentes. A visão do senhor, né, como homem e como profissional, qual seria o conselho que o senhor daria para essas mulheres que são vítimas de violência hoje? Principalmente hoje, né, que a gente está tendo uma pandemia, os índices estão aumentando cada vez mais e a gente não vê o poder público fazer nada, né, em relação a isso. Uma das iniciativas bem bacana, Glaucio, é o seguinte, relacionada à pandemia, aqui no Paraná existe uma lei que os condomínios são obrigados a informar a autoridade policial de agressões domésticas. Se ele não informar, então, digamos, ele vai responder por omissão. Então, digamos o seguinte, ó, já começou assim, uma iniciativa é aquela coisa assim. Daí a gente volta a dizer, briga de marido e mulher tem que meter a colher sim. Porque é aquela coisa que você falou. A primeira vez todo mundo assustado, a segunda vez, fica. Estão brigando, é normal. Então, assim, já começa por ali. Se você presenciar alguma coisa como profissional, então, assim, se você presenciar uma agressão doméstica no seu vizinho ou alguém, você pode responder por isso. Não se esqueça. Então, coloca aquela coisa, aquele grilinho atrás da sua cabeça ali, porque você, se a pessoa vier a falecer, vier morrer, você vai responder por omissão. Então, aquela coisa assim, procure. Não, claro, não é aquela coisa assim de extremo, mas se vê que tem alguma coisa errada, telefona, liga, veja assim, porque aquela coisa assim, como profissional, o pessoal tem muito aquela visão, não vai dar nada, dá sim, aquela coisa, então assim, procure
mais empatia, como a Gisele falou, procura estar no lugar da pessoa que está sofrendo a violência. Por que será que ela está sofrendo? Como que eu posso ajudar? De que maneira eu posso melhorar? Não vou fazer isso, mas o que está acontecendo? Porque pensa assim, infelizmente a mãe tem 2, 3 filhos, você tem que deixar com a vizinha, tem que deixar com o vizinho para procurar os seus direitos. Poxa, se você pode dê uma carona, vai lá, leva a pessoa, não precisa se envolver, mas dá uma carona. Não posso, digamos, dar uma carona, mas, digamos, eu tenho o telefone da Casa da Mulher Brasileira. Entregue para a pessoa. Coisa assim, não precisa uma ação que vai, uma reação que você vai acabar fazendo aquela coisa. Só frisar, doutor, que no primeiro instante, a mulher ela que sofre agressão, ela não precisa do pré-julgamento. Ela precisa realmente de ajuda. Ela precisa do acolhimento. Do acolhimento. E se você pode, de uma certa forma, não ser conivente com aquilo que está acontecendo na casa dela, mas que você pode, de uma certa forma, já é uma grande passo. Já é uma grande... Porque daí você vai incentivar a mulher a procurar os direitos. Você vai dizer assim, não, você é forte, você consegue, você vai quebrar esse ciclo da violência. Você vai quebrar, mas é aquela coisa. É empatia mesmo. Então procure, assim, digamos o seguinte, não feche os olhos. Não feche os olhos, porque a violência pode estar acontecendo. Já pensou assim, pensar, não, mas e se fosse uma mãe sua? Se fosse uma filha sua? Já pensou nisso? Então é aquela coisa assim, só vai terminar isso mesmo a hora que todo mundo tem mais empatia pela pessoa. Enquanto você não tiver, assim, se fechar no meu mundinho, nessa pandemia, é aquela coisa, vou ficar tudo enfurnado. Não, nessa pandemia é a hora de você pegar e falar, porque hoje em dia existe N canais, não preciso identificar, está acontecendo. E outra coisa, se você presenciar a violência doméstica e ligar para a viatura, a polícia militar mesmo, e falar assim, o marido está espancando a mulher aí, eles largam tudo que estão fazendo e vêm para cá. A preferência é desse tipo. Claro, tem casos e casos, tem casos que a gente vê, mas daí é aquela coisa, o Estado vai responder por omissão, que aqui no Paraná teve uma coisa assim, um caso que não sei se vocês chegaram a presenciar, mas foi nacional. Eles ligaram, os vizinhos ligou 32 vezes para a viatura, e não vieram. Quando a viatura chegou, a mulher estava morta. Sim, tem muitos casos então, desses, né? só que o Estado vai responder por isso. O Estado está respondendo pela omissão de socorro. Então, e aquela coisa, então procure, para evitar esse tipo de coisa, meu conselho é assim, se você pode ajudar, não fecha, não se tranque no seu mundinho, procure para uma coisa que pode acontecer com você amanhã depois. Exatamente, Né? o pré-julgamento, hoje eu estou bem, isso não pode acontecer comigo, pode sim, todo mundo está sujeito a isso. E eu acredito que se todo mundo, o pouco que fizer, eu acredito que a gente pode mudar sim essa estatística. Se eu fizer um pouco, a Glaucia fizer um pouco, a Gisele fizer um pouco, vai ficar. Porque assim, eu costumo dizer para as meninas, né? Sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente chega longe. Exatamente. Né? Sozinho, então eu costumo dizer isso. Então é aquela coisa. Quando ele fala que ele costuma dizer para as meninas, eu sou uma dessas meninas. Olha que bonitinho, me chamou de menina. E tem mais também, gente, viu? As mulheres têm... de live. As mulheres têm que entender, mãe, vou frisar isso, porque assim também, depois de tudo isso, tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, viu? Tem a oportunidade de conhecer um companheiro que realmente possa somar com ela, que possa ser feliz, que possa... Eu sou a própria, viu? Isso! Vem, dá lá, toda alegre, já olha o sorrisão dela. Nem parece que passou o que passou. Graças a Deus passou, né, Gi? Valeu a pena para conhecer ele agora, né? Tá me assistindo aí. Aproveita, Carlos, me pede namoro, porque, né, aproveita a live. Eu achei que ia pedir em casamento. Não, namoro primeiro, né, doutor? Porque se eu já falar logo casamento, ele vai sumir. Que nada. Vai assustar o homem, né? Vai fugir já. Não foge não, gente, é brincadeira do doutor. Olha, eu sou a madrinha, viu? Mãe dela, mãe postiça, mãe do coração. Mãe do coração. Eu falei hoje, mãe, de você o dia inteiro para ele. Mandei até o print da nossa conversa para ele. Eu imagino. Essa minha filhota é coruja mesmo. Gente, eu já passou de 1 hora de live, eu não posso prender muito o doutor Ruggiero, porque ele está com um bebezinho pequenininho, tem que dar atenção para a esposa e para o nenê. Já abuso demais dele fazer 1 hora dessa, ele está aqui com a gente, apesar que assim, ele sempre disponível, né? Impressionante. Doutor Ruggiero, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
Muito obrigado pelo carinho que o senhor teve em relação às vítimas de violência e a explicação que o senhor deu. Eu queria telefones, redes sociais de contato do senhor, se alguém quiser entrar em contato, que precisa de um advogado criminalista ou um advogado especialista em crimes cibernéticos, por favor. Bom, Dulce, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? Sempre que a gente puder, estamos disponíveis. Precisou, como a gente costuma dizer, manda sinal de fumaça que a gente acontece. As minhas redes sociais é meu sobrenome é um sobrenome meio complicado, né? É Ludgero Lau, né? Está no Instagram, né? Facebook também é Ludgero, né? Advocacia, né? Normal. O meu telefone, né? É DDD 41, né? 99112 5374, mas eu acredito que é mais fácil hoje em dia todo mundo aqui que é Facebook e Instagram, né? Mas eu acho por lá e acredito assim, se ficar com dúvida, não sei, a Glaucia tem 2 milhões e 50 milhões de seguidores, ela tenho certeza que ela tem meu contato lá. Gisele, foi um prazer te conhecer. Igualmente, doutor, agradeço para nós, né? agradeço a oportunidade, viu? E agradeço também a esclarecer as dúvidas também, a gente está um pouco mais informado daquilo que a gente busca e para ajudar, né? Para eu continuar ajudando. Espero que tenha ajudado também. A ideia é somar, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter falado isso para o senhor também. Tudo de bom para você, um bom namoro para você. Ai, por favor. De bom, felicidade para você, tudo legal. É aquela coisa, né? Muito obrigada. Agora você vai ser a madrinha lá do casamento. Vai. O senhor também vai vir do Paraná para cá. Deixa eu passar a pandemia. Pode deixar. Gente, muito obrigada. Ainda bem que a gente consegue dar risada no meio de uma conversa assim tão pesada, né? Pelo menos a gente leva um pouco mais de leveza também pessoal, né? Que passa por isso. Gi, brigadão de coração. Eu que agradeço, você sabe mãe, que pelo tá coração. No meu coração. Sempre. Eu falo sempre que você me ensinou muito. Aquela emissão de guias foi o ápice do meu sucesso. Eu fico feliz de saber que eu contribuí muito para hoje você ser uma profissional do jeito que você é. Muito obrigada. Viu? Doutor Ludgero, muito obrigada também. Obrigada a todas por nos assistir. O vídeo vai ficar rodando. Depois, se a gente quiser, pega o link do vídeo para ela, doutor Ludgero também. Pai Jorginho, estamos indo. Boa noite, pessoal. Até mais. Semana que vem, talvez outra live. Tchau. Beijo.